A filha do empresário não falava desde criança, até o mendigo falar algo incrível. Roberto Almeida observava pela janela do escritório enquanto seus dedos tamborilavam nervosos sobre a mesa de mogno. A reunião com investidores havia sido um desastre. Não pela empresa, que ia bem, mas porque no meio da apresentação recebeu uma ligação da escola. Mais uma vez, sua filha Júlia havia passado o dia inteiro sem interagir com ninguém. Foi quando viu através do vidro algo que fez seu coração apertar. No jardim da frente, Júlia estava parada diante do portão de ferro, olhando fixamente para algo do outro lado da grade. Há 7 anos, ela não demonstrava interesse por nada. Desde aquele dia terrível, quando tinha apenas 4 anos, e viu a mãe partir com 2 malas, sem explicações, sem despedidas. A menina simplesmente parou de falar, como se as palavras tivessem ido embora junto com Cláudia. Roberto desceu as escadas correndo, o terno impecável contrastando com o desespero que sentia. Ao chegar ao jardim, viu o que prendia a atenção da filha. Um homem de mais de 60 anos, barba grisalha, desgrenhada, roupas surradas e um chapéu de couro já desbotado pelo tempo, segurava uma lata amassada. O mendigo não pedia nada, apenas estava ali, parado do outro lado do portão. "Júlia, entre para casa", Roberto chamou, tentando manter a voz calma. A menina não se mexeu. Seus olhos castanhos brilhavam de um jeito que ele não via há anos. Roberto sentiu um aperto no peito. Como aquele homem conseguia o que médicos, terapeutas e especialistas não haviam conseguido? Chamar a atenção de sua filha? "Por favor, moço, só queria um pouco de comida." A voz do homem era rouca, mas gentil. "Não comi nada hoje." Roberto estava prestes a mandar o homem embora quando Júlia fez algo impensável. Ela correu. Seus pezinhos descalços voaram sobre a grama bem aparada do jardim. As mãos pequenas se agarraram às grades do portão. E então, pela primeira vez em 7 anos, um sorriso iluminou o rosto da menina. Roberto ficou paralisado. Aquele sorriso era exatamente igual ao da mãe. A mesma curvatura nos lábios, a mesma luz nos olhos. Ele sentiu as pernas fraquejarem. "Júlia, saia daí agora." Sua voz saiu mais dura do que pretendia, mas a menina não obedeceu. Pelo contrário, esticou os braços através das grades, tentando alcançar o mendigo. O homem deu um passo para trás, surpreso com a reação da criança. "Moço, acho melhor o senhor ir embora." Roberto se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Júlia se desvencilhou do toque com uma força que ele desconhecia. A menina se agarrou às grades com tanta intensidade que seus dedos ficaram brancos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que Roberto não conseguia identificar. Alívio? Reconhecimento? "Calma, pequena." O mendigo se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina. "Está tudo bem." Então o homem fez algo que deixou Roberto completamente desconcertado. Ele sussurrou algo no ouvido de Júlia, palavras baixas demais para que o pai ouvisse. A reação da menina foi imediata e devastadora. Ela soluçou. Um som estranho, preso na garganta, como se tivesse esquecido como chorar direito. Mas estava chorando. Pela primeira vez em 7 anos, sua filha estava expressando emoção. "O que você disse a ela?" Roberto abriu o portão bruscamente, segurando o homem pelo braço. "O que você fez?" "Nada demais, senhor." O mendigo se soltou gentilmente. "Só disse que ela tem os olhos da mãe e que a mãe dela seria muito orgulhosa de ver como ela cresceu bonita." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como você sabe sobre a mãe dela?" "Conheci Cláudia há alguns anos." O homem respondeu com simplicidade. "Trabalhávamos juntos num abrigo no bairro da Lapa. Ela ajudava crianças carentes, sempre falava da filha, mostrava fotos. Quando eu a vi aqui no portão, reconheci na hora." O mundo de Roberto girou. Cláudia trabalhando num abrigo? A esposa que ele obrigou a escolher entre a família humilde do interior e a vida confortável que ele proporcionava? A mulher que partiu porque ele tinha vergonha das origens dela? "Vá embora", Roberto disse a voz tremendo. "Suma daqui e não volte mais." Mas Júlia se jogou no chão, segurando a perna do mendigo com desespero. Era a primeira vez que ela demonstrava vontade própria em anos.
A primeira vez que lutava por algo. Senhor, eu não quero causar problemas. O homem tentou se desvencilhar com cuidado, mas a menina parece precisar de algo que eu posso ter. Você não tem nada que minha filha precise. Roberto puxou Júlia pelos braços, mas ela resistiu com toda a força. A funcionária da casa, Dona Teresa, apareceu na porta com uma bandeja de comida. Seu Roberto, pelo amor de Deus, a menina está assim, ela disse, os olhos marejados. Deixa o homem almoçar pelo menos. Veja como a pequena Júlia está reagindo. Roberto olhou para a filha. O rosto dela estava vermelho de tanto esforço, os olhos cheios de súplica. Algo dentro dele se partiu. Está bem. Ele cedeu, a voz derrotada. Pode comer aqui no jardim, mas depois vai embora e não volta mais. Dona Teresa trouxe uma mesa dobrável e serviu um prato generoso. O mendigo comeu devagar, com dignidade, enquanto Júlia sentava ao seu lado na grama. A menina não tirava os olhos do homem, como se ele fosse desaparecer a qualquer momento. Como é seu nome? Roberto perguntou, observando a cena da varanda. Osvaldo. Osvaldo Martins. O homem limpou a boca com o guardanapo. Mas pode me chamar de Valdo. E o que fazia antes de... Roberto não conseguiu terminar a frase. Antes de virar mendigo? Valdo sorriu sem amargura. Era professor de música, dava aulas numa escola municipal perto da Praça Tiradentes, até que perdi tudo, a casa, o emprego, a família. Mas isso é outra história. Júlia pegou um graveto e começou a desenhar na terra. Círculos, linhas, formas que não faziam sentido, mas seus movimentos eram concentrados, intencionais. Valdo observava com atenção. Ela está tentando se comunicar, ele disse suavemente. As crianças que não falam com palavras encontram outras formas de dizer o que sentem. E você entende o que ela está dizendo? Roberto desceu da varanda aproximando-se. Não ainda, Valdo admitiu. Mas com o tempo, a gente aprende a escutar os silêncios. Roberto sentiu uma pontada de inveja. Aquele estranho, aquele mendigo, parecia entender sua filha melhor do que ele. Por que Cláudia nunca me contou sobre esse trabalho no abrigo? Porque você nunca quis saber? Valdo respondeu sem acusar. Ela me contou que quando começou a ajudar lá, você disse que aquilo era perda de tempo, que ela deveria focar em coisas mais importantes. As palavras eram uma punhalada. Roberto se lembrou da discussão. Cláudia havia chegado em casa animada, falando sobre como queria ajudar crianças carentes. Ele tinha rido, dizendo que ela não sabia o que era realmente passar necessidade, que estava romantizando a pobreza. Eu não sabia que ela tinha continuado, Roberto murmurou. Ela ia escondido. Valdo terminou o prato. 2 vezes por semana. Dizia para você que ia ao clube ou encontrar amigas. Mas estava no abrigo, ensinando crianças a ler, ajudando com a comida, brincando com aquelas que não tinham mais ninguém. Júlia parou de desenhar. Suas mãos pequenas tocaram o braço de Valdo, chamando sua atenção. Ela apontou para os desenhos na terra. Ah, entendo, Valdo disse, estudando as formas. São borboletas, não é? Você gosta de borboletas? A menina assentiu vigorosamente. Era a primeira resposta clara a uma pergunta em 7 anos. Roberto sentiu os olhos arderem. Como aquele homem conseguia isso? Sabe, pequena, Valdo continuou, as borboletas são muito especiais. Elas nascem como lagartas feias e lentas. Daí se fecham num casulo, num lugar escuro e solitário. Ficam ali sozinhas por muito tempo, e quando finalmente saem, são completamente diferentes. Lindas, leves, livres para voar. Júlia olhava para ele com tanta intensidade que parecia estar absorvendo cada palavra. Às vezes a gente precisa ficar num casulo por um tempo, Valdo prosseguiu, para se proteger, para se curar. Mas chega um dia que é hora de sair e voar de novo. A menina pegou o graveto novamente e desenhou uma borboleta enorme na terra. Depois fez um casulo ao lado. E então, com cuidado, desenhou uma figura pequena dentro do casulo. Você está no casulo ainda, né? Valdo perguntou gentilmente. Júlia assentiu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas quer sair dele? Outra acenada, mais vigorosa desta vez. Então vamos te ajudar,
Valdo prometeu. Roberto observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em 7 anos ele via um caminho, uma possibilidade. Sua filha queria se comunicar. Queria sair do silêncio que a aprisionava. Só não sabia como. Quando Valdo terminou de comer e se levantou para ir embora, Júlia se agarrou à perna dele novamente. Mas desta vez, não com desespero, com súplica. Seus olhos diziam o que a boca não conseguia. Não vá. Amanhã eu volto, Valdo disse, olhando para Roberto em busca de permissão. Se seu pai deixar. Roberto engoliu o orgulho. Aquele homem tinha algo que sua filha precisava. Algo que todos os especialistas caros não haviam conseguido dar. Pode voltar, ele disse. Amanhã na hora do almoço. Júlia soltou a perna de Valdo e fez algo surpreendente. Ela bateu palmas 3 vezes. Não era aleatório. Era um ritmo específico, um padrão. Ah, você aprendeu isso com alguém? Valdo imitou o ritmo, batendo palmas na mesma sequência. A menina pulou animada e repetiu o ritmo. Valdo bateu de novo, adicionando uma variação. Júlia riu. Um som baixo, enferrujado, mas era uma risada. Até amanhã, pequena borboleta. Valdo acenou e saiu pelo portão. Roberto ficou ali parado no jardim, vendo a filha continuar batendo palmas no mesmo ritmo, uma e outra vez. Dona Teresa se aproximou, enxugando os olhos com o avental. Seu Roberto, eu conheço aquele homem, ela disse baixinho. Ou melhor, conhecia. Ele era o professor Valdo, muito respeitado na região. Ensinava crianças especiais, aquelas com dificuldades de aprendizado ou que tinham sofrido traumas. Diziam que ele fazia milagres. O que aconteceu com ele? Tragédia, senhor, Dona Teresa suspirou. O filho dele sofreu um acidente grave. Ficou em coma por meses. Quando acordou, estava diferente. Não falava, não reconhecia ninguém. O professor Valdo gastou tudo o que tinha tentando tratamentos. Perdeu a casa, o emprego. A esposa não aguentou e foi embora. Ele ficou cuidando do menino sozinho. E o filho? Foi morar com parentes no interior. Dizem que melhorou um pouco, mas nunca voltou a ser o mesmo. O professor Valdo entrou em depressão, começou a beber. Perdeu tudo. Acabou nas ruas. Roberto sentiu um peso no peito. Aquele homem sabia o que era perder um filho para o silêncio, assim como ele estava perdendo Júlia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Roberto acordou mais cedo que o normal. Havia passado a noite pensando em Cláudia, em Júlia, nas escolhas que fez. Aos 35 anos, construiu um império de empresas de construção civil partindo do zero. Trabalhou como pedreiro, economizou cada centavo, estudou à noite. Quando conheceu Cláudia, ela era filha de pequenos agricultores do interior de São Paulo. Bonita, doce, simples. Ele se apaixonou perdidamente, mas também tinha vergonha. Vergonha das origens humildes dela. Vergonha de que seus novos parceiros de negócios descobrissem que sua esposa vinha de uma família sem educação formal. Então, começou a moldá-la. Exigiu que ela mudasse o jeito de falar, de se vestir, de agir, que se afastasse da família. Cláudia tentou. Por amor, ela tentou se tornar quem ele queria, mas definhava um pouco a cada dia. Até que naquele dia terrível, ela fez as malas e foi embora. Disse apenas uma frase: eu preciso lembrar quem eu sou antes de esquecer completamente. Júlia viu tudo. A mãe chorando, fazendo as malas, saindo pela porta. E Roberto, paralisado pelo orgulho, não fez nada para impedi-la. Não correu atrás. Não explicou nada para a filha de 4 anos. Desde então, Júlia se fechou, como se a voz da mãe tivesse levado embora a dela também. Às 11 horas da manhã, Roberto estava no jardim esperando. Júlia também. Ela havia tomado banho sozinha pela primeira vez em anos. Escolhido a própria roupa sem ajuda de Dona Teresa. Uma blusa azul clara que tinha borboletas estampadas. Roberto nem sabia que aquela roupa existia no guarda-roupa da filha. Quando o portão se abriu, Valdo apareceu mais limpo que no dia anterior.
Dona Teresa tinha dado roupas do marido já falecido. Calça jeans simples, camisa xadrez, o mesmo chapéu de couro. Bom dia, ele cumprimentou entrando devagar. Vim como prometi. Júlia correu ao seu encontro e, para surpresa de todos, pegou na mão dele e o puxou para o jardim. Ela o levou até uma árvore grande no fundo, onde havia uma sombra generosa. Ela quer te mostrar algo, Dona Teresa disse, trazendo o almoço em bandejas. Embaixo da árvore, Júlia havia feito vários desenhos na terra, borboletas de todos os tamanhos. Mas também havia algo novo. Desenhos de pessoas, 3 figuras de mãos dadas. Sua família? Valdo perguntou, apontando para as figuras. Júlia assentiu. Depois apontou para uma das figuras, a menor, e fez um gesto de fechar a boca com as mãos. Você? Ele adivinhou. Você é a que não pode falar? A menina confirmou. Suas lágrimas caíram novamente. Mas você quer falar, não quer? Júlia agarrou o braço de Valdo e colocou a mão dele sobre o próprio coração. O gesto era claro. Ela tinha palavras guardadas ali dentro. Tantas palavras que não conseguiam sair. Roberto observava de longe, sentindo uma mistura de gratidão e dor. Como ele não havia percebido. Como tinha ficado tão cego pelo próprio sofrimento que não enxergou o da filha. Sabe, pequena borboleta, Valdo disse enquanto comia. Eu trouxe algo para você. Ele tirou do bolso rasgado do casaco um pequeno objeto. Era uma flauta tosca, feita de bambu. Simples, mas bem construída. Fiz isso para você ontem à noite, ele explicou. Pensei que talvez você queira aprender a fazer sons de outras formas. Já que as palavras estão presas, que tal deixar a música sair? Júlia pegou a flauta com reverência, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ela a levou aos lábios e tentou soprar. Nada saiu além de ar. Normal, Valdo riu gentilmente. Precisa de prática. Olha, assim. Ele mostrou como posicionar os lábios, como soprar devagar, mas com firmeza. Júlia tentou de novo. Desta vez, um som fraco e desafinado saiu. Mas era um som, algo que vinha de dentro dela. Os olhos da menina se arregalaram. Ela tentou novamente e novamente, cada tentativa produzindo um som levemente diferente. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Sua filha estava se comunicando, de forma rudimentar, desajeitada, mas estava produzindo sons intencionais. Muito bem, Valdo aplaudiu. Agora tenta fazer assim. Ele demonstrou uma sequência simples de notas. Júlia imitou, errando todas, mas ela estava tentando. E isso era tudo que importava. Durante as próximas 2 horas, Valdo ensinou Júlia os conceitos básicos da flauta. Não como um professor rigoroso, mas como um amigo paciente. Ele contava histórias entre as lições. Histórias de pássaros que cantavam ao amanhecer, de rios que faziam música enquanto corriam, de ventos que assobiavam músicas entre as árvores. E Júlia bebia cada palavra, cada ensinamento. Seus dedos pequenos tentavam formar as posições que Valdo mostrava. Seus lábios se esforçavam para criar os sons certos. Às vezes ela conseguia, às vezes não. Mas nunca desistia. Dona Teresa observava da janela da cozinha, chorando de emoção. Em todos aqueles anos cuidando de Júlia, nunca tinha visto a menina tão viva, tão presente. Quando Valdo se levantou para ir embora, Júlia não tentou segurá-lo dessa vez. Em vez disso, ela soprou a flauta 3 vezes. Os sons não eram bonitos, mas formavam um padrão. Um ritmo. Era o jeito dela de dizer até amanhã. Praticando, Valdo disse, tocando de leve o topo da cabeça da menina. Amanhã vou trazer mais coisas para você aprender. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ele ficou acordado ouvindo os sons da flauta vindo do quarto da filha. Júlia estava praticando, sozinha no escuro. Tentando, errando, tentando de novo. Pela primeira vez em 7 anos, ele ouviu a voz de sua filha. Não eram palavras, mas eram sons que vinham de dentro dela. E isso acendeu uma esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Mas junto com a esperança, veio a culpa. Se ele não tivesse sido tão orgulhoso, tão obcecado em esconder de onde vinha, Cláudia nunca teria ido embora, Júlia nunca teria parado de falar,
Ele havia destruído sua própria família por vergonha, e agora um mendigo estava reconstruindo o que ele tinha quebrado. Na manhã do terceiro dia, Roberto acordou com um barulho estranho. Eram passos rápidos no corredor. Ele saiu do quarto e viu Júlia descendo as escadas correndo, ainda de pijama. Ela carregava a flauta numa mão e um caderno de desenho na outra. Lá fora, Valdo já estava no portão. Mas não estava sozinho. Ele tinha trazido outros objetos, latas vazias amarradas com cordas, pedaços de madeira de diferentes tamanhos, garrafas com níveis variados de água. "Bom dia, pequena." Ele sorriu ao ver Júlia. "Trouxe uns amigos para a flauta, instrumentos que fiz com coisas que achei nas ruas." Roberto desceu também intrigado. Valdo começou a montar uma espécie de bateria improvisada. Cada objeto produzia um som diferente quando tocado. "Música não é só melodia", ele explicou. "É ritmo, é harmonia, é feeling. E cada um de nós tem uma música diferente dentro da gente." Júlia largou a flauta e começou a explorar os novos instrumentos. Ela bateu numa lata, ouviu o som metálico, bateu em outra. O som era mais grave. Suas mãos voavam de um objeto para outro, descobrindo sons, criando ritmos aleatórios. "Agora você", Valdo disse para Roberto. "Vem aqui." "Eu?" Roberto recuou. "Não sei tocar nada." "Ninguém nasce sabendo", Valdo insistiu. "Sua filha está se comunicando através da música. Se você quer entendê-la, precisa aprender a língua dela." Roberto se aproximou hesitante. Valdo colocou 2 colheres de pau nas suas mãos. "Bate aqui", ele apontou para uma lata. "No ritmo que sentir." Roberto bateu desajeitadamente. O som foi fraco, sem cadência. Júlia riu. Não uma risada zombeteira, mas de surpresa e alegria. Era tão estranho ver o pai fazendo algo tosco, algo imperfeito. "Muito bom", Valdo encorajou. "Agora segue o ritmo dela." Júlia estava batendo nas latas com um padrão. 3 batidas rápidas, uma pausa, 2 batidas mais lentas. Roberto tentou imitar. Errou. Tentou de novo. Errou novamente. Mas continuou tentando. E então aconteceu algo mágico. Por alguns segundos, pai e filha tocaram no mesmo ritmo. Não estava bonito, nem harmonioso, mas estavam juntos, comunicando através de sons. Júlia parou de tocar e olhou para o pai com um brilho nos olhos que ele não via há 7 anos. Não era perdão, era um começo. "Viu?" Valdo sorriu. "Música tem esse poder. Une as pessoas mesmo quando as palavras falham." Dona Teresa serviu café da manhã no jardim. Valdo comeu com o mesmo cuidado do dia anterior, sempre agradecendo por cada garfada. Roberto notou detalhes que não tinha visto antes. As mãos do homem eram calejadas, mas limpas. Ele mastigava devagar, apreciando cada pedaço de pão. Havia dignidade na forma como ele se comportava, apesar das circunstâncias. "Valdo", Roberto quebrou o silêncio. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que está fazendo isso? Ajudando minha filha. Você não me conhece, não me deve nada." Valdo colocou o garfo no prato e olhou para Júlia, que estava praticando a flauta sentada na grama. "Porque já estive onde você está", ele respondeu simplesmente. "Meu filho também parou de falar depois de um acidente, e eu gastei anos tentando encontrar a pessoa certa para ajudá-lo. Quando finalmente achei alguém que sabia como alcançá-lo, já era tarde demais. Eu tinha perdido tudo. Minha casa, meu emprego, minha família, e quando ele melhorou o suficiente para ir morar com parentes que podiam cuidar melhor dele, eu já estava nas ruas." "Sinto muito", Roberto disse sinceramente. "Não sinta", Valdo sacudiu a cabeça. "Aquelas circunstâncias me ensinaram coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Me ensinaram humildade, compaixão, paciência. E agora posso usar o que aprendi para ajudar sua filha. Acho que essa é minha missão. Ajudar crianças que estão presas no silêncio, como meu filho esteve." "Mas você não pode viver assim", Roberto gesticulou para as roupas surradas, o chapéu velho. "Deixa eu te ajudar. Posso arrumar um emprego para você, uma casa." "Não." Valdo foi firme, mas gentil.
Agradeço, mas não. Se aceitar sua caridade, deixo de ser igual a você. Viro seu empregado, seu devedor. E aí, perco a liberdade de dizer certas verdades que você precisa ouvir. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras. Verdades como quais? Como o fato de que você precisa encontrar Cláudia. Valdo olhou diretamente nos olhos dele. Sua filha não vai melhorar completamente enquanto essa ferida não for curada. Ela pode aprender a fazer sons, a tocar música, a se expressar de outras formas. Mas a voz de verdade só vai voltar quando a dor que causou o silêncio for tratada. Cláudia me deixou, Roberto disse, a voz áspera. Ela escolheu ir embora. Você deu escolha a ela? Valdo desafiou. Ou forçou uma situação onde ela não tinha outra opção. As palavras eram duras, mas necessárias. Roberto sentiu a raiva subir, mas também sabia que Valdo tinha razão. Eu não posso mudar o passado. Não, mas pode consertar o presente. Valdo se levantou. E dar um futuro diferente para sua filha. Nos dias seguintes, Valdo se tornou presença constante no jardim dos Almeida. Ele chegava na hora do almoço e ficava até o fim da tarde. Sempre trazia algo novo para Júlia aprender. Um sino feito de lata, um tambor improvisado, um xilofone tosco feito com pedaços de metal de diferentes tamanhos. E a menina florescia. A cada dia seus sons ficavam mais intencionais, mais controlados. Ela começou a criar melodias simples, nada complexo, mas eram composições dela, expressões do que sentia. Roberto passou a participar das sessões também. No começo foi difícil. Seus dedos eram duros, sem jeito para instrumentos. Mas Júlia era paciente com ele, assim como Valdo era paciente com ela. Os dois tocavam juntos, pai e filha, unidos pela música. Uma tarde, a doutora Marina, terapeuta de Júlia há 5 anos, veio fazer a visita semanal. Ela ficou chocada com o que encontrou. A menina que passava as sessões olhando para o nada, agora estava concentrada numa flauta de bambu, produzindo sons deliberados. O que aconteceu? Ela perguntou a Roberto, sem esconder a surpresa. Conhecemos alguém que sabe falar a língua dela. Ele respondeu, observando Valdo ensinar Júlia um novo ritmo. Doutora Marina se aproximou cautelosa. Ela havia tentado todo tipo de terapia com Júlia. Terapia da fala, terapia ocupacional, arte-terapia, musicoterapia formal. Nada havia funcionado. E agora um mendigo com instrumentos improvisados estava conseguindo o que ela não conseguiu. Com licença, ela interrompeu educadamente. Sou a terapeuta de Júlia. Podemos conversar? Valdo assentiu e se afastou da menina, que continuou praticando sozinha. Que técnica está usando? Doutora Marina perguntou, genuinamente curiosa. É algum método novo? Não é técnica, Valdo explicou. É conexão. Júlia não precisa de protocolos terapêuticos. Ela precisa de alguém que entenda a linguagem do silêncio. Alguém que já esteve lá. E você já esteve? Ela perguntou. Meu filho ficou mudo por 3 anos após um acidente, Valdo contou. Aprendi que forçar a fala não funciona. Você tem que dar outros caminhos de expressão. E quando a pessoa se sente segura o suficiente, quando tem ferramentas para se comunicar, a voz volta naturalmente. Mas isso pode levar anos, doutora Marina argumentou. E pode levar dias, Valdo contra-argumentou. Depende de quando a pessoa estiver pronta. Júlia está pronta. Ela quer falar, só estava esperando o momento certo, as ferramentas certas. Doutora Marina observou a menina tocar a flauta, totalmente absorta na atividade. Posso fazer uma pergunta técnica? Ela disse. Como você sabe que ela está progredindo? Quais são os marcos que você está buscando? Não busco marcos, Valdo respondeu. Busco momentos. Momentos onde ela se esquece de que não pode falar. Momentos onde ela está tão concentrada em fazer música que a trava na garganta relaxa e um dia, nesse momento de concentração total, um som vai sair. E aí outro, e outro. Até que não sejam mais só sons, mas palavras. Isso não tem base científica, doutora Marina disse, mas sua voz estava incerta. Não, tem base humana, Valdo corrigiu, que às vezes é mais importante que a científica.
Naquela noite, doutora Marina conversou longamente com Roberto. Eu não sei como dizer isso, ela admitiu, mas acho que aquele homem está fazendo mais pela Júlia em uma semana do que eu fiz em 5 anos. Talvez eu deva me afastar e deixar ele continuar o trabalho. Não, Roberto disse rapidamente. Continue vindo, você pode aprender com ele. E ele pode aprender com você. Júlia precisa de todos nós. E assim foi estabelecida uma parceria inusitada. Doutora Marina começou a observar os métodos de Valdo, fazendo anotações, fazendo perguntas. Ela trouxe instrumentos profissionais, mas Valdo insistiu que os improvisados eram melhores para Júlia. Tinham história, tinham alma. Uma semana depois da primeira visita de Valdo, aconteceu algo extraordinário. Júlia estava tocando a flauta no jardim quando começou a chover. Uma chuva fina de verão. Ela não parou de tocar. A chuva caía sobre seu rosto, molhava seus cabelos, mas ela continuou soprando a flauta. Valdo também não se mexeu. Ele ficou ali na chuva com ela, batendo palmas no ritmo da música que ela tocava. Dona Teresa correu com guarda-chuvas, mas Roberto a impediu. Deixa, ele disse. Eles estão bem. Júlia terminou a música e então fez algo que deixou todos paralisados. Ela abriu a boca e tentou fazer um som, não com a flauta, com a voz. Nada saiu. Sua garganta estava travada demais. Mas a tentativa estava lá. Pela primeira vez em 7 anos, ela tentou usar a própria voz. Ela tentou de novo, e de novo. Frustração brilhava em seus olhos. Valdo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Calma, ele disse suavemente. Não força. A voz vai vir quando estiver pronta. Você já deu o primeiro passo. Tentou. Isso já é uma vitória enorme. Júlia desabou em lágrimas. 7 anos de silêncio. 7 anos de palavras presas. Tudo querendo sair de uma vez. Valdo a abraçou, deixando que ela chorasse. Roberto se juntou a eles, abraçando a filha por trás. Os 3 ficaram ali, molhados pela chuva, unidos pelo sofrimento compartilhado e pela esperança nascente. Quando a chuva passou, Júlia estava exausta, mas mais leve, como se chorar tivesse liberado algo que estava preso dentro dela. Ela dormiu mais de 12 horas naquela noite, um sono profundo e reparador. No dia seguinte, algo tinha mudado. Júlia acordou e foi direto procurar seu caderno de desenho. Mas não desenhou borboletas dessa vez. Ela desenhou uma pessoa, uma mulher com cabelos longos e sorriso gentil. Quando Valdo chegou, ela mostrou o desenho para ele. Sua mãe? Ele perguntou. Júlia assentiu. Depois apontou para si mesma e fez gesto de chorar. Em seguida, apontou para o desenho da mãe e fez o mesmo gesto. Você quer ver sua mãe? Valdo interpretou. E acha que ela também está triste? Outra confirmação. A menina começou a desenhar freneticamente. Mais figuras, mais cenas. Uma mulher indo embora. Uma menina chorando. Um homem de costas. A história dela, contada através de imagens. Roberto, Valdo chamou. Você precisa ver isso. Roberto se aproximou e viu os desenhos. Sua garganta apertou. Ali estava toda a dor de sua filha, exposta no papel. O dia que Cláudia foi embora. Júlia chorando, chamando pela mãe. E ele de costas, sem responder. Ela lembra de tudo, ele murmurou. Claro que lembra, Valdo disse. Crianças não esquecem. Elas só enterram as memórias quando são dolorosas demais. Mas as memórias continuam lá, moldando tudo o que elas fazem. O que eu faço? Roberto se sentiu perdido. Você traz a mãe dela de volta, Valdo disse com firmeza. Ou pelo menos tenta. Júlia precisa entender o que aconteceu. Precisa ouvir da boca da mãe que não foi culpa dela, que ela foi amada e continua sendo amada. Eu não sei onde Cláudia está, Roberto admitiu. Ela sumiu depois que foi embora. Tentei procurá-la no começo, mas meu orgulho me impediu de ir muito longe. Depois de alguns meses, parei de procurar. Então é hora de procurar de novo, Valdo disse. Mas dessa vez, de verdade. Sem orgulho, sem medo. Pela sua filha. Júlia puxou a manga de Roberto, chamando sua atenção.
Ela apontou para o desenho da mãe e depois para ele. A mensagem era clara: traga ela de volta. Roberto sentiu os olhos arderem. Como ele podia negar esse pedido? Está bem, ele prometeu. Vou procurá-la. Vou encontrar sua mãe, minha filha. Prometo. Júlia o abraçou forte. E naquele abraço, Roberto sentiu o perdão começando a crescer. Não era completo ainda, mas era um começo. Nos dias seguintes, Roberto iniciou a busca por Cláudia. Ele contratou um investigador particular, mas também fez algo que nunca tinha feito. Ligou para os pais dela. A conversa foi difícil. Os sogros não o receberam bem. Cláudia havia chegado destruída na casa dele 7 anos atrás. Levou meses para ela voltar a sorrir. Ela está ajudando numa clínica comunitária aqui na cidade. A mãe de Cláudia disse, a voz fria. Atende pessoas carentes. Mora num apartamento pequeno perto do centro. Fez a vida dela sem você. Roberto anotou o endereço, o coração acelerado. Cláudia estava a apenas 2 horas de distância o tempo todo. Ele podia ter ido atrás a qualquer momento, mas o orgulho, sempre o orgulho maldito, havia impedido. Como ela está? Ele perguntou a voz fraca. Melhor sem você. A sogra respondeu rispidamente. Ela voltou a ser ela mesma, a moça simples e feliz que era antes de você tentar transformá-la em outra pessoa. As palavras doeram, mas eram verdade. Roberto havia tentado moldar Cláudia à imagem que ele queria, sem respeitar quem ela realmente era. Ela sabe sobre Júlia? Ele perguntou. Sobre o que aconteceu com nossa filha? Houve uma pausa longa. Não, a sogra admitiu. Ela pergunta pela menina sempre, mas nós dizemos que você não deixa ela ver. Achamos melhor assim. Cláudia sofre demais já. Júlia parou de falar. Roberto disse, a voz trêmula. No dia que Cláudia foi embora, ela parou de falar. E só agora, 7 anos depois, está começando a melhorar. Ouviu um soluço do outro lado da linha. Meu Deus, a sogra murmurou. Minha netinha. Ela precisa da mãe, Roberto continuou. Não estou pedindo para Cláudia voltar para mim. Estou pedindo que ela venha ver a filha. Júlia está melhorando, mas precisa da mãe para completar a cura. Vou falar com ela, a sogra disse após um momento. Mas a decisão é dela. Se ela não quiser ir, você vai respeitar. Vou, Roberto prometeu. Só quero que ela saiba que a porta está aberta, que eu errei e que nossa filha precisa dela. Quando Roberto contou para Valdo sobre a conversa, o homem assentiu aprovador. Você está fazendo a coisa certa, ele disse. Engolir o orgulho é difícil, mas necessário. Tenho medo, Roberto admitiu. E se Cláudia não quiser vir? E se ela me odiar tanto que nem por Júlia ela volte? Então você vai ter que aceitar, Valdo respondeu. Mas algo me diz que uma mãe sempre vai voltar pela filha. O amor materno é mais forte que qualquer mágoa. Júlia estava progredindo rapidamente agora. Ela tinha uma pequena orquestra de instrumentos improvisados e passava horas tocando. Seus sons começaram a ter melodia, estrutura, e às vezes, quando estava muito concentrada, sua boca se movia como se estivesse tentando cantar junto. Valdo trouxe outros moradores de rua para conhecer Júlia. Pessoas que ele tinha amizade nas ruas. Um senhor que tocava violão velho, uma senhora que sabia cantar músicas antigas, um jovem que fazia beatbox. Todos eles se juntaram às sessões de música no jardim. Dona Teresa cozinhava para todos, Roberto pagava por tudo sem reclamar. Aquilo tinha deixado de ser terapia para Júlia. Tinha se tornado uma comunidade, uma família improvisada de pessoas que a sociedade havia deixado para trás, mas que tinham tanto para dar. E Júlia estava no centro disso tudo, florescendo. Ela interagia com cada pessoa, aprendia com cada um, ensinava os outros também. Sua confiança crescia a cada dia. 2 semanas após a primeira visita de Valdo, numa tarde ensolarada de domingo, o interfone tocou. Era Cláudia. Roberto ficou paralisado ao ouvir a voz dela. 7 anos. Havia passado 7 anos desde a última vez que a ouviu. Posso entrar? Ela perguntou a voz trêmula. Minha mãe me contou sobre Júlia. Eu preciso vê-la. Roberto apertou o botão para abrir o portão com mãos trêmulas.
Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos no jardim podiam ouvir. Cláudia apareceu na esquina da casa. Ela tinha mudado. Estava mais magra, o cabelo mais curto, roupas simples, mas era ela, a mulher que ele amou, ainda amava. Júlia estava sentada debaixo da árvore grande, tocando flauta com Valdo. Quando viu a mãe, a flauta caiu de suas mãos. Mãe e filha ficaram olhando uma para a outra por longos segundos. Júlia se levantou devagar, como se tivesse medo de que Cláudia desaparecesse se ela se movesse rápido demais. Minha filha, Cláudia sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha Júlia. A menina deu um passo em direção à mãe, depois outro. Então começou a correr. Cláudia correu também. Elas se encontraram no meio do jardim, se abraçando com tanta força que pareciam nunca mais querer se soltar. Júlia chorava, soluços profundos, angustiados, liberando 7 anos de dor. Cláudia também chorava, segurando a filha, pedindo desculpas repetidamente. Roberto observava de longe, as próprias lágrimas escorrendo livremente. Valdo colocou a mão em seu ombro. Deixa elas terem esse momento, ele disse gentilmente. Mas Júlia se soltou da mãe e correu até Roberto. Ela pegou a mão dele e puxou em direção a Cláudia. A mensagem era clara, juntos. Ela queria todos juntos. Roberto e Cláudia se olharam pela primeira vez em 7 anos. Havia tanto para dizer, tantas mágoas, tantas desculpas. Mas Júlia não deixou. Ela pegou as mãos dos dois e juntou, forçando-os a se tocarem. Ela quer que vocês façam as pazes. Valdo traduziu o óbvio. Cláudia olhou para o estranho, confusa. Quem é você? Sou Valdo, um amigo de sua filha, e quem está ajudando ela a encontrar a voz de novo. Como? Cláudia olhou para a filha. Ela parou de falar? No dia que você foi embora, Roberto disse baixinho. Júlia viu tudo e parou de falar. Foram 7 anos de silêncio total. Cláudia cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Meu Deus, minha filha, eu não sabia. Se soubesse... Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Não foi sua culpa. Roberto interrompeu. Foi minha. Tudo foi minha culpa. Eu te forcei a ir embora. Fiz você escolher entre sua família e nossa filha. Te tratei como se suas origens fossem algo para se envergonhar. Destruí nossa família porque tinha vergonha de quem eu era e projetei isso em você. Cláudia o olhou com surpresa. Nunca tinha ouvido Roberto admitir um erro, muito menos pedir desculpas. Eu não vim aqui esperando que me perdoe, ele continuou. Vim apenas pedir que volte para a Júlia. Ela precisa de você. Não precisa de mim, já falhei demais, mas precisa da mãe. Eu nunca quis ir embora, Cláudia disse, a voz embargada. Eu queria ficar, queria lutar pela nossa família, mas você me fazia sentir tão pequena, tão inadequada, e eu tinha medo de que Júlia crescesse me vendo como uma fracassada, como alguém que não era boa o suficiente. Você sempre foi boa demais, Roberto confessou. Eu que não era bom o suficiente para você. Você era generosa, gentil, via o melhor nas pessoas. E eu só via como alavancar, como usar, como subir na vida. Perdi de vista o que realmente importava. Júlia puxou a mãe para sentar na grama. Cláudia obedeceu, ainda em choque com tudo. A menina pegou a flauta e começou a tocar. Era uma melodia simples, mas carregada de emoção. Ela está dizendo que te ama, Valdo traduziu. Que sentiu sua falta, que quer que você fique. Como você sabe? Cláudia perguntou. Porque aprendi a ouvir a língua do silêncio, Valdo sorriu. E sua filha tem muito a dizer. Júlia terminou a música e colocou a flauta nas mãos da mãe. Cláudia a segurou com cuidado sem entender. Ela quer que você toque, Valdo explicou. Quer criar uma música com você. Cláudia tentou soprar a flauta. O som saiu horrível, desafinado. Júlia riu. Era uma risada cheia, genuína. Cláudia riu também, e logo estavam rindo juntas, o jardim ecoando com sons de alegria. Roberto se juntou a elas.
Pela primeira vez em 7 anos, os três estavam juntos novamente. Não como uma família perfeita, mas como uma família que estava tentando se curar. Valdo se afastou discretamente, deixando-os terem aquele momento. Dona Teresa o encontrou na cozinha. "Você fez um milagre, seu Valdo", ela disse, enxugando os olhos com o avental. "Não fiz milagre nenhum", ele respondeu. "Só dei as ferramentas. Eles fizeram o resto." Durante os dias seguintes, Cláudia a visitou diariamente. Ela não voltou para a mansão, não retomou a vida de casada, mas estava presente para Júlia, e isso era o que importava. As sessões de música continuaram, mas agora Cláudia participava também. Ela tinha uma voz bonita, apesar de não saber cantar muito bem. Júlia adorava ouvir a mãe cantar, mesmo quando era desafinado. Roberto observava tudo com um misto de alegria e tristeza. Alegria por ver a filha melhorando. Tristeza por saber que tinha perdido Cláudia para sempre. Ela era educada com ele, mas distante. A mágoa era profunda demais. Uma tarde, enquanto Júlia dormia uma soneca, Roberto e Cláudia conversaram pela primeira vez de verdade. "Eu sei que estraguei tudo", ele começou. "E sei que não tenho direito de pedir nada, mas você acha que um dia pode me perdoar?" Cláudia ficou em silêncio por um longo momento. "Eu não sei", ela respondeu honestamente. "A dor foi muito grande, Roberto. Você me fez sentir que eu não era boa o suficiente por 7 anos. Me fez abandonar minha família, meus valores, quem eu era. E quando finalmente tive coragem de ir embora, você não tentou me impedir. Não lutou por mim. E pior, não deixou que eu voltasse para ver nossa filha." "Eu te proibi de ver Júlia?" Roberto ficou confuso. "Nunca fiz isso." "Fez sim", Cláudia rebateu. "Lembra quando liguei, 3 meses depois de ter ido embora? Eu estava chorando, dizendo que queria ver minha filha. Você disse que se eu voltasse, seria apenas para causar mais dor, que Júlia estava melhor sem mim, que eu tinha feito minha escolha e deveria viver com ela." As palavras voltaram para Roberto como um soco. Ele havia dito isso. Num momento de raiva, de dor, de orgulho ferido. Havia afastado a mãe da filha por pura vingança. "Meu Deus", ele murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. "O que eu fiz?" Júlia parou de falar e eu afastei a única pessoa que poderia ter ajudado. "Por quê?" Cláudia perguntou, a voz quebrada. "Por que fez isso?" "Porque estava com raiva", Roberto confessou. "Porque meu orgulho estava ferido. Você tinha me deixado, tinha escolhido sua família pobre do interior, ao invés da vida luxuosa que eu oferecia. E eu quis que você pagasse por isso, mesmo que fosse Júlia quem sofresse." Cláudia fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. "Durante 7 anos achei que você estava me impedindo de ver minha filha por ódio. Nunca imaginei que Júlia tinha parado de falar." "Se eu tivesse te contado, você teria voltado?" Roberto perguntou. "No primeiro segundo", ela respondeu sem hesitar. "Teria largado tudo e voltado correndo. Minha filha sempre foi minha prioridade. Só fui embora porque achei que era melhor para ela não me ver definhando, não me ver sendo destruída pouco a pouco pelo seu desprezo." Eles ficaram em silêncio, o peso das escolhas ruins esmagando ambos. "Eu não espero que você volte para mim", Roberto disse finalmente. "Mas posso te pedir uma coisa? Fica perto. Por Júlia, ela precisa de você. E eu preciso aprender a ser um pai melhor. Acho que você pode me ensinar isso." Cláudia o olhou por um longo momento. "Vou ficar", ela decidiu. "Mas não por você, por ela. E quando Júlia estiver melhor, quando ela voltar a falar, vou levá-la comigo. Você pode visitá-la quando quiser, mas ela vai morar comigo." As palavras doeram, mas Roberto sabia que era justo. "Está bem", ele concordou. "O que for melhor para Júlia." Conforme as semanas passavam, a rotina se estabeleceu. Valdo continuava chegando diariamente, trazendo suas lições de música e sabedoria. Cláudia passava o dia inteiro com Júlia, recuperando 7 anos perdidos. Roberto tentava equilibrar trabalho e presença, aprendendo pela primeira vez a ser realmente pai. Júlia estava diferente.
mais confiante, mais expressiva. Ela ainda não falava com palavras, mas se comunicava de tantas outras formas. Através da música, dos desenhos, de gestos elaborados que todos tinham aprendido a interpretar. Uma tarde, Valdo trouxe uma surpresa. Era um jovem de uns 20 anos, magro, com olhos distantes. Júlia, Cláudia, Roberto, ele apresentou. Este é meu filho, Pedro. Todos ficaram surpresos. Valdo tinha falado sobre o filho, mas nunca tinha trazido ele. Ele está morando com meus irmãos no interior, Valdo explicou. Mas estão vindo visitar a cidade e quiseram me ver. Pensei que seria bom vocês se conhecerem. Pedro não falava muito, mas suas mãos se moviam constantemente, fazendo padrões no ar. Júlia se aproximou dele com curiosidade. Os dois se observaram em silêncio por um momento. Então, Júlia pegou sua flauta e começou a tocar. Pedro fechou os olhos ouvindo. Quando ela terminou, ele fez algo surpreendente. Começou a bater palmas num ritmo complexo, intrincado. Júlia sorriu e tocou novamente, seguindo o ritmo que ele criava. Eles estão conversando, Valdo disse suavemente. Do jeito deles. Roberto viu a interação com fascínio. Duas crianças quebradas, encontrando uma forma de se conectar apesar das barreiras. O que aconteceu com ele? Roberto perguntou baixinho para Valdo. Acidente de carro quando tinha 12 anos, Valdo explicou. Bateu a cabeça forte, ficou em coma por meses. Quando acordou, estava diferente. Não falava, não reconhecia ninguém. Os médicos disseram que o dano cerebral era permanente. Mas ele melhorou? Um pouco. Valdo assentiu. Com o tempo começou a reconhecer as pessoas, a ter rotinas. Mas nunca voltou a falar. Encontrou outras formas de se expressar. Música, principalmente. Ele tem um senso de ritmo incrível. Foi por isso que você começou a ensinar música para crianças com traumas? Sim, Valdo confirmou. Percebi que a música alcançava Pedro de formas que palavras não alcançavam. Então comecei a usar isso com outras crianças. E funcionava. Até que perdi tudo e não consegui mais ajudar ninguém. Mas agora está ajudando Júlia, Roberto apontou. E está me ajudando também, Valdo confessou. Estava perdido há tanto tempo, sem propósito, sem direção. Mas quando vi Júlia no portão naquele dia, reconheci o olhar. O mesmo olhar que Pedro tinha. E soube que precisava fazer algo. Roberto colocou a mão no ombro do homem. Você salvou minha filha, ele disse com sinceridade. Salvou minha família. Como posso te agradecer? Não precisa, Valdo sorriu. Mas se realmente quer fazer algo, doa para o abrigo onde Cláudia trabalhava. Eles ajudam crianças como Júlia, como Pedro. Crianças que precisam de alguém que entenda a linguagem do silêncio. Roberto prometeu que faria isso. E mais. Começou a pensar em projetos maiores. Centros de musicoterapia, programas para crianças com traumas, formas de ajudar pessoas como Valdo, que tinham tanto para dar, mas que a sociedade havia esquecido. Mas tudo isso era para depois. No momento, ele só queria focar em Júlia. Um mês após a chegada de Valdo, aconteceu o impensável. Júlia estava tocando flauta com Cláudia quando de repente parou. Ela colocou a mão na garganta, como se algo estivesse preso ali. Todos pararam de fazer o que estavam fazendo, observando. Júlia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Seus lábios se moveram, formando palavras que não saíam. Frustração brilhava em seus olhos. Calma, minha filha, Cláudia disse suavemente. Não força. Mas Júlia não desistiu. Ela tentou novamente. E novamente. Na quinta tentativa, um som saiu. Não era uma palavra. Era mais como um gemido, rouco e estranho. Mas era dela. Vinha de dentro dela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Júlia. Ela tentou de novo. Outro som, um pouco mais claro dessa vez. Isso, pequena borboleta, Valdo encorajou. Você está saindo do casulo. Júlia olhou para ele, depois para a mãe, depois para o pai. E então, com um esforço visível, ela forçou um som para fora. Foi tudo que saiu, mas era o começo. Após 7 anos de silêncio absoluto, Júlia estava tentando usar a voz novamente.
Ela passou os dias seguintes praticando, fazendo sons, tentando formar sílabas. Era frustrante, exaustivo. Sua garganta doía de tanto esforço, mas ela não desistia. Valdo a encorajava constantemente. Você ficou 7 anos sem usar essas cordas vocais, ele explicava. Elas estão fracas, enferrujadas. Precisa ser paciente. Cada som que você faz está fortalecendo elas. Um dia as palavras vão sair naturalmente. Júlia escreveu num caderno. Quando? Quando você estiver pronta, Valdo respondeu. E acho que está bem perto. 2 dias depois, durante uma sessão de música onde todos tocavam juntos, aconteceu. Júlia estava tão absorta na música, tão perdida no ritmo, que esqueceu de se preocupar com a voz. E então, no meio de uma melodia, ela cantou. Não eram palavras. Era apenas uma nota sustentada, um som puro saindo de sua garganta. Mas estava cantando. Todos pararam imediatamente. Júlia percebeu o que tinha feito e cobriu a boca, surpresa. Você cantou. Cláudia sussurrou, incrédula. Minha filha, você cantou. Júlia tentou fazer de novo deliberadamente, mas quando forçava, nada saía. Era apenas quando estava relaxada, quando não pensava nisso, que a voz funcionava. É normal, Valdo explicou. Quando você força, a tensão trava a garganta. Mas quando está relaxada, concentrada em outra coisa, as palavras podem fluir. Você só precisa aprender a ficar relaxada, mesmo quando está tentando falar. Nos dias seguintes, eles trabalharam nisso. Valdo ensinava a Júlia técnicas de respiração, de relaxamento. Cláudia cantava músicas antigas que costumava cantar para a filha quando era bebê. Roberto tocava os instrumentos improvisados, criando uma atmosfera segura e amorosa. E lentamente, gradualmente, a voz de Júlia começou a voltar. Primeiro foram só sons aleatórios, depois sílabas simples. Então, palavras curtas, quebradas, mas reconhecíveis. Má, ela disse uma tarde olhando para Cláudia. Sim, minha filha. Cláudia chorou. Mamãe está aqui. Mãe, Júlia completou, a palavra saindo difícil, mas clara. Foi a primeira palavra completa em 7 anos e abriu as comportas. Nos dias seguintes, mais palavras vieram. Pai, Valdo, casa, música, obrigada. Cada palavra era uma vitória. Cada frase era um milagre. A voz de Júlia era rouca, fraca, mas estava lá. Ela estava falando novamente, mas com a voz vieram também as perguntas. As perguntas que ela tinha guardado por 7 anos. Por que você foi embora? Ela perguntou para Cláudia numa tarde, cada palavra custando esforço. Cláudia sabia que essa pergunta viria. Tinha se preparado, mas ainda assim doeu. Porque eu estava muito triste, ela explicou com honestidade. E com medo. Seu pai estava me mudando, me fazendo virar alguém que eu não era. E eu tinha medo de que você crescesse achando que aquela pessoa falsa era sua mãe. Queria que você conhecesse quem eu realmente era. Mas me deixou, Júlia acusou, as palavras mais firmes agora. Sim, Cláudia admitiu, lágrimas escorrendo. E foi a pior decisão da minha vida. Deveria ter lutado mais. Deveria ter levado você comigo. Mas estava confusa, assustada. E achei que seria melhor para você ficar com seu pai, que podia te dar tudo o que eu não podia. Não. Queria coisas, Júlia disse. Queria você. Cláudia a abraçou forte, chorando. Eu sei, minha filha. Eu sei. E sinto muito. Tanto. Júlia também chorou. 7 anos de dor saindo em soluços. Pensei que não. Me amava. Mas, ela confessou entre lágrimas. Nunca, Cláudia disse com veemência. Nunca parei de te amar. Nem por um segundo. Você sempre foi o que eu mais amava no mundo. Por isso fui embora. Porque te amava demais para deixar você ver sua mãe sendo destruída. Mas fui destruída, Júlia apontou. A verdade daquelas palavras pesou sobre Cláudia como uma tonelada de tijolos. Ela tinha ido embora para proteger a filha, mas tinha acabado machucando ela ainda mais.
Você tem razão, ela disse, e vou passar o resto da vida tentando compensar. Prometo. Júlia olhou para o pai, que observava a cena em silêncio. E você... Ela começou, a voz mais forte agora. Por que não trouxe ela de volta? Roberto se aproximou, ajoelhando na frente da filha. Porque fui um idiota, ele disse simplesmente. Porque estava com raiva, magoado. E quando estamos com raiva, fazemos escolhas terríveis. Escolhas que machucam as pessoas que amamos. Me machucou, Júlia afirmou. Sim, Roberto confirmou. Machuquei você. E machuco a mim mesmo. E sua mãe. Destruí nossa família porque tinha vergonha das minhas origens. Porque achei que precisava ser melhor que todos para provar meu valor. E no processo, esqueci o que realmente tinha valor. Família, Júlia disse. Família, Roberto repetiu. Você é mais esperta que eu, minha filha. Aprendeu isso com 7 anos. Eu levei 40 anos e perder tudo para entender. Ainda me ama? Júlia perguntou, vulnerável. Mais que tudo no mundo, Roberto respondeu, a voz embargada. Você é a melhor coisa que já fiz na vida, e vou passar cada dia provando isso para você. Júlia olhou de um pai para a mãe. Vocês vão voltar juntos? A pergunta que todos estavam evitando. Cláudia e Roberto se entreolharam. Não sei, Cláudia respondeu honestamente. Tem muita mágoa, muita dor. Não sei se conseguimos ser um casal de novo. Mas podem tentar? Júlia insistiu. Por mim? Cláudia suspirou. Minha filha, casamento não funciona assim. Não podemos voltar apenas por você. Tem que ser porque realmente queremos, porque podemos construir algo saudável juntos. Então, não vão? Júlia perguntou, a voz quebrando. Não sabemos, Roberto disse. Mas o que eu sei é que você vai ter os dois na sua vida. Mesmo que não sejamos um casal, vamos ser seus pais. Juntos, sempre presentes, sempre te amando. Júlia aceitou isso, embora claramente não fosse o que ela queria ouvir. Está bem, ela disse baixinho. Valdo, que tinha ficado em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Sabe, pequena borboleta, às vezes as famílias não têm a forma que a gente quer, mas isso não as faz menos família. O importante é o amor, o respeito, a presença. E você tem isso. Tem 2 pais que te amam mais que tudo. Isso já é mais do que muitas crianças têm. Júlia assentiu, processando as palavras. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nas semanas seguintes, a vida foi se ajustando à nova realidade. Júlia estava falando cada vez melhor, embora sua voz ainda fosse fraca e ela cansasse rapidamente. Cláudia tinha alugado um apartamento perto da mansão, e Júlia passava metade do tempo com ela, metade com o pai. Era um arranjo estranho, mas funcionava. Júlia estava feliz, tinha os 2 pais presentes, estava voltando a falar, tinha amigos nas pessoas que Valdo trazia para as sessões de música. Roberto mudou muito. Vendeu parte das empresas para focar em projetos sociais. Abriu um centro de musicoterapia gratuito para crianças carentes, com Valdo como coordenador. Dona Teresa ajudava na administração. Era pequeno, mas fazia diferença. Cláudia voltou a trabalhar na clínica comunitária, mas agora com apoio financeiro de Roberto. Ela podia atender mais pessoas, ajudar mais famílias. E juntos os 3 formavam uma família diferente. Não perfeita, não tradicional, mas funcional. Havia amor, havia respeito, havia comunicação. Júlia ainda fazia musicoterapia com Valdo, mas agora também voltou para a escola. Foi difícil no começo. Os colegas não sabiam como reagir à menina que havia ficado muda por 7 anos, mas aos poucos ela foi se integrando. Uma tarde, 3 meses após começar a falar novamente, Júlia chamou todos para o jardim. Valdo, seus pais, Dona Teresa, Pedro, os outros músicos de rua que tinham se tornado amigos. Ela tinha uma surpresa.
Vou tocar uma música, ela anunciou. Uma que eu mesma fiz. Todos se sentaram em silêncio esperando. Júlia pegou a flauta de bambu, a mesma que Valdo tinha feito para ela no primeiro dia, e começou a tocar. A melodia era simples, mas cheia de emoção. Começava triste, notas baixas e lentas. Depois ficava confusa, caótica. Então havia uma pausa longa. E finalmente terminava com notas alegres, livres como um pássaro voando. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de todos. Minha história, Júlia explicou, a voz ainda trabalhada, mas clara. O começo é quando mamãe foi embora. O meio é os anos de silêncio. A pausa é quando conheci Valdo. E o fim é agora, quando voltei a voar. Valdo se levantou e a abraçou. Você saiu do casulo, pequena borboleta, ele disse, a voz embargada. E está voando lindo. Roberto e Cláudia também a abraçaram. Ali, naquele jardim, cercados por pessoas que se tornaram família, eles finalmente se sentiram completos novamente. Mas a história não terminou ali. A vida nunca termina, apenas continua se desenrolando. Valdo continuou morando na rua por escolha própria. Dizia que ali era seu lugar, com as pessoas que precisavam dele. Mas agora tinha um propósito, um trabalho. Coordenava o centro de musicoterapia durante o dia, voltava para as ruas à noite. Pedro melhorou significativamente com a convivência com Júlia. Os dois se tornaram grandes amigos, comunicando através da música de formas que palavras nunca conseguiriam. Ele ainda não falava, mas estava mais presente, mais conectado. Roberto e Cláudia tentaram reacender o relacionamento. Jantares, conversas longas, tentativas de reconstruir o que tinha sido quebrado. Mas alguns danos são profundos demais. Eles perceberam que funcionavam melhor como amigos, como parceiros na criação de Júlia, do que como casal. Foi difícil aceitar isso, principalmente para Júlia. Mas, eventualmente, ela entendeu. Seus pais se respeitavam, se apoiavam, estavam presentes. Só não se amavam romanticamente mais. E tudo bem. Júlia continuou progredindo. Sua voz ficou mais forte, mais confiante. Ela voltou a ter amigos na escola. Começou a se destacar nas aulas de música. Descobriu que tinha talento real para a composição. Aos 13 anos, ela deu seu primeiro recital público. Tocou várias músicas, incluindo aquela primeira que havia composto. A plateia estava lotada. Todos os que haviam feito parte de sua jornada estavam lá. Quando terminou, recebeu uma ovação de pé. Mas o momento mais especial foi quando ela se virou para agradecer. Obrigadas a todos que me ajudaram a encontrar minha voz. Novamente, ela disse, sem mais hesitação nas palavras, especialmente ao Sr. Valdo, que me ensinou que há muitas formas de se comunicar e que, às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Valdo estava nas primeiras fileiras, vestindo o mesmo chapéu de couro velho, mas com roupas limpas e arrumadas. Ele se levantou e aplaudiu, lágrimas escorrendo livremente. Você me salvou, Júlia continuou, olhando diretamente para ele. Quando eu estava presa no casulo, você me mostrou como virar borboleta. A plateia aplaudiu novamente, mas Valdo sacudiu a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Você já era borboleta, ele disse alto o suficiente para ela ouvir. Só estava esperando o momento certo para voar. Após o recital, houve uma pequena celebração. Júlia estava radiante, conversando com todos, rindo, vivendo. Era difícil acreditar que apenas 1 ano e meio atrás ela estava presa em silêncio absoluto. Roberto observava a filha com orgulho imenso. Ela tinha superado tanto, sofrido tanto, e mesmo assim tinha encontrado forças para sair do outro lado, não apenas intacta, mas mais forte. Você fez um bom trabalho, Cláudia disse, aproximando-se dele. Nós fizemos, Roberto corrigiu. Juntos. Eles ficaram ali parados, lado a lado, vendo a filha brilhar. Não eram mais um casal, mas eram uma equipe. Parceiros na criação da pessoa mais incrível que tinham trazido ao mundo.
Acha que ela vai ficar bem? Cláudia perguntou. Vai, Roberto respondeu com certeza. Ela é forte, mais forte que nós dois juntos. Passou por algo que destruiria muitos adultos e saiu com graça e sabedoria. Ela vai não só ficar bem, vai ser extraordinária. Valdo se juntou a eles, segurando um copo de suco. Vocês sabem, ele disse pensativo. Quando vi Júlia pela primeira vez, achei que estava ali para ajudá-la. Mas percebi que ela me ajudou muito mais. Me deu propósito novamente. Me lembrou por que me tornei professor em primeiro lugar. Me salvou tanto quanto salvei ela. Você nunca vai aceitar crédito pelo que fez? Roberto perguntou com um meio sorriso. Não é sobre crédito, Valdo respondeu. É sobre conexão. Todos nós estávamos quebrados de alguma forma. E nos juntamos, nos ajudamos. Isso não tem crédito individual. É coletivo. Cláudia o abraçou impulsivamente. Obrigada, ela disse simplesmente. Por tudo. Valdo retribuiu o abraço. Obrigado a vocês, ele respondeu, por me deixarem fazer parte disso. A noite foi avançando. As pessoas foram indo embora. Eventualmente, só restaram os mais próximos. Júlia, seus pais, Valdo, Pedro, Dona Teresa. Eles sentaram no jardim da mansão, no mesmo lugar onde tudo havia começado. A lua estava cheia, iluminando a árvore grande onde Júlia costumava desenhar na terra. Sabem o que eu penso? Júlia disse de repente. Acho que, às vezes, precisamos nos quebrar para nos reconstruir. Melhor. Como assim? Roberto perguntou. Tipo borboletas, ela explicou. Elas não viram borboletas naturalmente. Elas têm que se desfazer completamente dentro do casulo, virar uma gosma disforme. E só então podem se reconstruir em algo novo, mais bonito. Você leu isso em algum lugar? Cláudia perguntou impressionada. Não, Júlia sorriu. Valdo me contou, no primeiro dia, e eu nunca esqueci, porque foi o que aconteceu comigo. Me desmanchei, no silêncio, e agora estou me reconstruindo. Valdo a olhou com orgulho paterno. E veja como você se reconstruiu, linda, ele disse. Mas ainda não. Terminei, Júlia apontou. Ainda estou me reconstruindo. Acho que sempre vou estar. E tudo bem, porque agora sei que posso ser transformada quantas vezes precisar. A sabedoria daquela menina de 13 anos impressionava todos ali. Ela havia aprendido em poucos anos o que muitos levam a vida inteira para entender. E vocês? Ela perguntou para os pais. Também estão se reconstruindo? Roberto e Cláudia se entreolharam. Estamos, Roberto respondeu, tentando descobrir quem somos agora. Separados, mas juntos. Não mais um casal, mas ainda uma família. Isso me deixa triste às vezes, Júlia admitiu, mas também orgulhosa, porque vocês não estão fingindo, estão sendo honestos, e isso é importante. Você é incrível, sabia? Cláudia disse, abraçando a filha. Eu sei, Júlia brincou, fazendo todos rirem. A conversa continuou pela noite. Eles falaram sobre tudo e nada, sobre o passado, o presente e o futuro, sobre sonhos e medos, sobre esperanças e realidades. E no meio daquela conversa, algo mágico aconteceu. Júlia começou a cantar, não uma música que tinha aprendido, uma nova que estava criando ali na hora, sobre famílias quebradas e reconstruídas, sobre silêncios que falam, sobre casulos e borboletas, sobre dor e cura. Um a um os outros se juntaram. Valdo batendo palmas no ritmo, Pedro fazendo sons com a boca, Dona Teresa assobiando, Roberto e Cláudia apenas ouvindo, absorvendo cada palavra. E ali, naquele jardim sob a lua cheia, cercados por pessoas que amavam, Júlia se sentiu completamente livre pela primeira vez em 8 anos. Os meses foram passando, a vida foi se normalizando. Júlia continuou suas aulas de música, agora em uma escola especializada. Roberto continuou expandindo os projetos sociais. Cláudia continuou seu trabalho na clínica.
Valdo continuou coordenando o centro de musicoterapia. Mas algo estava mudando em Valdo. Roberto notou primeiro. O homem estava mais cansado, mais lento. Tosse frequente que ele tentava esconder. "Você está bem?" Roberto perguntou numa tarde. Velho, cansado. Valdo sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Passar anos nas ruas cobra seu preço." "Você deveria ver um médico", Roberto insistiu. "Para quê?" Valdo deu de ombros. "Seja o que for, já fiz minha parte. Cumpri minha missão. Júlia está bem. Pedro está melhor. O centro está funcionando. Posso descansar tranquilo." "Não fala assim." Roberto sentiu um aperto no peito. "Você tem muito mais para fazer ainda." Mas Valdo apenas sorriu tristemente. "Meu amigo, todo mundo tem um tempo. E acho que o meu está chegando ao fim. Não com tristeza. Fiz o que vim fazer. Ajudei quem precisava. Encontrei propósito novamente. Vou partir em paz." Roberto queria discutir, mas viu nos olhos de Valdo uma aceitação profunda. O homem sabia algo que ele não sabia. Mesmo assim, Roberto insistiu. Levou Valdo ao médico. Os exames foram feitos. E o diagnóstico foi devastador. Problema pulmonar grave, resultado de anos de exposição ao frio, à umidade, à vida nas ruas. Tratável se tivesse sido pego cedo, mas agora avançado demais. "Quanto tempo?" Roberto perguntou ao médico, a voz tremendo. "Difícil dizer." O médico respondeu. "Alguns meses, talvez um ano. Depende de como o corpo dele responde ao tratamento." Valdo recusou o tratamento. "Não quero passar meus últimos meses em hospitais", ele disse com firmeza. "Quero ficar com as pessoas que amo, fazendo o que amo. Música, ajudando crianças, vivendo." Roberto tentou convencê-lo, mas Valdo foi irredutível. "Você não entende", ele disse gentilmente. "Já tive mais do que merecia. Depois que perdi tudo, achei que minha vida tinha acabado. Mas então conheci Júlia e vocês. E tive 2 anos maravilhosos ajudando crianças novamente. Isso é mais do que muitas pessoas têm em uma vida inteira." "Mas Júlia", Roberto argumentou. "Pedro, eles precisam de você." Não precisam." Valdo sorriu. "Precisavam de alguém que os guiasse para fora do silêncio. E fiz isso. Agora eles têm ferramentas para continuar sozinhos. E vocês para apoiá-los. Meu trabalho está feito." Eles decidiram não contar para Júlia sobre a condição de Valdo imediatamente. Ela estava indo tão bem, progredindo tanto. Não queriam colocar essa carga sobre ela. Mas Júlia percebeu. Ela notou o cansaço de Valdo, a tosse, a forma como ele se movia mais devagar. "Você está doente?" Ela perguntou diretamente um dia. Valdo não mentiu, nunca mentiu para ela. "Sim", ele admitiu. "Estou ficando velho e cansado, pequena borboleta. Meu corpo está pedindo descanso." "Vai melhorar?" Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Não", ele disse gentilmente. "Mas não fique triste. Tive uma vida boa. E os últimos 2 anos foram os melhores. Conhecer você, ajudar você, ver você voar. Isso valeu tudo." Júlia não chorou. Pelo menos não na frente dele. Mas naquela noite, Roberto a encontrou no jardim tocando flauta sob as estrelas, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele se sentou ao lado dela, não dizendo nada, apenas estando presente. Quando ela terminou a música, Júlia olhou para ele. "Não é justo", ela disse. "Ele me salvou. Como eu posso salvá-lo?" "Você não pode", Roberto disse honestamente. "Mas pode fazer algo igualmente importante. Pode fazer com que o tempo que ele tem restante seja cheio de alegria. Pode mostrar que o trabalho dele teve sentido, que ele fez diferença." "Como?" "Continue voando", Roberto respondeu. "Continue sendo a borboleta incrível que você é. Continue ajudando outras crianças que estão presas em silêncio. Honre o que ele te ensinou sendo a melhor versão de você mesma." Júlia pensou sobre isso. "Vou fazer mais que isso", ela decidiu. "Vou fazer com que ele veja o quanto mudou minha vida. Vou dar a ele o melhor presente que posso dar."
E ela fez exatamente isso. Nos meses seguintes, Júlia organizou um concerto especial. Não para ela se apresentar, mas para homenagear Valdo. Ela convidou todas as crianças que ele tinha ajudado ao longo dos anos. As que ele ensinou quando era professor, as que ele ajudou no centro de musicoterapia. Até encontrou algumas das ruas que ele tinha ensinado a tocar instrumentos improvisados. O concerto foi realizado num teatro pequeno, mas aconchegante. Valdo foi sentado na primeira fila, com Pedro ao seu lado. Ele estava visivelmente mais fraco, mais magro, mas seus olhos brilhavam com expectativa. Uma a uma, as crianças e jovens se apresentaram, cada um tocando uma música, cada um contando brevemente como Valdo tinha mudado suas vidas. Havia tantas histórias, tantas vidas tocadas. Júlia foi a última. Ela subiu ao palco com sua flauta de bambu, aquela mesma que Valdo tinha feito há 2 anos. Esta flauta, ela começou, sua voz agora completamente clara e firme. Foi o primeiro... Não, foi o único instrumento que precisei para encontrar minha voz novamente. Valdo a fez para mim com suas próprias mãos. E com ela, me ensinou que há muitas formas de falar. Muitas línguas além de palavras. Ela levou a flauta aos lábios. Esta música é para você, Valdo. É minha forma de dizer obrigada. Obrigada por me encontrar quando eu estava perdida. Obrigada por me ensinar a voar. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. E ela tocou. Era a música mais bonita, mais complexa que ela já tinha criado. Começava com as notas tristes do início, quando ela estava presa no silêncio. Depois as notas confusas, quando Valdo chegou. Então melodias alegres, quando ela começou a melhorar. E finalmente terminava com uma sequência poderosa e livre, representando quem ela era agora. Quando terminou, havia silêncio absoluto no teatro. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Valdo. Ele estava de pé, apesar da fraqueza, aplaudindo com toda a força que tinha. Logo todos estavam de pé, aplaudindo, chorando. Júlia desceu do palco e correu até Valdo, abraçando-o forte. Obrigada, ela sussurrou no ouvido dele. Por tudo. Obrigado a você, ele respondeu, a voz fraca, mas cheia de emoção. Por me deixar fazer parte da sua jornada, por me dar propósito novamente, por me lembrar porque eu amava tanto ensinar. Eles ficaram abraçados por um longo momento, professor e aluna, salvador e salva, ou talvez 2 almas quebradas que tinham se ajudado a se reconstruir. Após o concerto, houve uma pequena recepção. Valdo conversou com cada pessoa que ele tinha ajudado. Ouviu suas histórias, viu o impacto que tinha causado, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que sua vida tinha valido a pena. No fim da noite, quando todos já tinham ido embora, Valdo sentou no jardim da mansão dos Almeida com Roberto, Cláudia, Júlia, Pedro e Dona Teresa, sua família escolhida. Sabem o que percebi hoje? Ele disse, a voz fraca, mas serena, que a gente nunca sabe o impacto que tem na vida dos outros. Achei que estava apenas ajudando algumas crianças, mas vocês me mostraram que foi muito mais que isso, que cada vida que toco se espalha, tocando outras vidas. Como ondas, Júlia disse. Você jogou uma pedra no lago. E as ondas continuam se espalhando. Exatamente, Valdo sorriu. E agora posso ir em paz, sabendo que as ondas vão continuar muito depois de eu partir. Não fala em partir, Júlia pediu, sua voz quebrando. Pequena borboleta, Valdo pegou a mão dela. A gente precisa falar sobre isso, porque vai acontecer. Talvez amanhã, talvez daqui a alguns meses, mas vai acontecer. E quando acontecer, não quero que você fique presa na tristeza. Quero que você continue voando. Promete? Júlia assentiu, lágrimas escorrendo. Prometo. E promete mais uma coisa, Valdo continuou. Promete que vai ajudar outras crianças como você, que vai usar o que aprendeu para tirar outros do silêncio, que vai manter as ondas se espalhando. Prometo, Júlia disse com mais firmeza. Bom, Valdo relaxou. Então posso descansar tranquilo. Os meses seguintes foram preciosos. Valdo continuou indo ao centro de musicoterapia sempre que tinha forças.
Continuou ensinando, ajudando, espalhando alegria, mas estava visivelmente definhando. Júlia passava todo o tempo livre que tinha com ele. Às vezes, apenas sentavam no jardim em silêncio. Outras vezes, tocavam música juntos. E, às vezes, conversavam sobre tudo e nada. "Você tem medo?" Júlia perguntou um dia. "De partir?" "Não", Valdo respondeu honestamente. "Tenho curiosidade sobre o que vem depois. Mas medo não. Vivi uma vida cheia. Amei, perdi, sofri, me recuperei. Fiz diferença. O que mais posso pedir?" "Mais tempo", Júlia disse simplesmente. "Ah, pequena", Valdo sorriu tristemente. "Sempre queremos mais tempo. Mas acho que o segredo não é quanto tempo temos. É o que fazemos com ele. E eu usei meu tempo bem. Principalmente nos últimos 2 anos. Júlia colocou a cabeça no ombro dele. "Vou sentir sua falta." "E eu a sua", Valdo admitiu. "Mas não vou realmente partir. Vou estar na música que você toca, nas crianças que você ajuda, em cada borboleta que você vê. Vou estar lá sempre. Promete?" "Prometo." Uma manhã fria de julho, 4 meses após o concerto, Valdo não apareceu no centro. Roberto foi procurá-lo e o encontrou numa pequena clínica, onde tinha sido levado durante a noite. Ele estava consciente, mas muito fraco. "É hora", ele disse quando Roberto entrou. "Não", Roberto negou, embora soubesse que era verdade. "Sim", Valdo insistiu. "E está tudo bem. Não fique triste. Tive uma vida boa. E você fez parte da melhor parte dela." Roberto pegou a mão do amigo, chorando livremente. "Como agradeço por tudo que você fez." "Você já agradeceu", Valdo disse. "Me deu uma família novamente. Me deu propósito. Me fez sentir que minha vida tinha sentido. Isso é mais do que eu poderia pedir." Cláudia chegou logo depois, com Júlia. A menina correu para a cama, segurando a mão de Valdo. "Não, ainda", ela pediu. "Por favor, não ainda." "Pequena borboleta", Valdo disse com ternura. "Lembra da sua promessa?" Júlia assentiu, chorando. "Continuar voando." "Exato." Ele sorriu fracamente. "E você vai voar tão alto, tão bonito. Vou estar orgulhoso de você de onde quer que eu esteja." Pedro chegou logo depois com os tios. Ele não falava, mas sua dor era visível. Valdo estendeu a mão para o filho. "Meu menino", ele disse, "você também. Continue fazendo música. Continue se expressando. Continue vivendo." Pedro assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Dona Teresa foi a última a chegar. Ela entrou chorando, mas se controlou quando viu Valdo. "Nada de tristeza", ele disse. "Hoje é um dia de celebração. Vivi bem, amei bem, parti bem. O que mais posso pedir?" Eles passaram as horas seguintes ali, conversando, lembrando, rindo através das lágrimas. Valdo contou histórias antigas, relembrou momentos bons, fez cada um rir pelo menos uma vez. Quando o sol começou a se pôr, ele ficou quieto. Seus olhos estavam fechados, mas ele ainda estava consciente. "Júlia", ele chamou baixinho. Ela se aproximou segurando sua mão. "Sim? Toca para mim", ele pediu. "Aquela música, a das borboletas." Júlia pegou a flauta, suas mãos tremendo. Mas quando começou a tocar, as notas saíram claras e bonitas. Ela tocou a música da transformação, do casulo à borboleta, do silêncio à voz. E enquanto as notas finais ecoavam pela sala, Valdo Martins sorriu pela última vez e partiu em paz. O funeral foi 3 dias depois. Parecia que a cidade inteira estava lá. Todas as crianças que Valdo tinha ajudado. Todos os moradores de rua que ele tinha dado dignidade. Todos os professores que tinham trabalhado com ele. A igreja estava lotada, com pessoas de pé nos corredores e até do lado de fora. Júlia deu o elogio. Com apenas 13 anos, ela falou com uma maturidade e graça que impressionaram todos. "Valdo Martins", ela começou, sua voz firme apesar das lágrimas. "Foi muitas coisas. Professor, pai, amigo. Mas acima de tudo, ele foi um curador de silêncios. Ele tinha o dom de ver as pessoas que estavam presas dentro de si mesmas
e encontrar uma forma de libertá-las. Ela falou sobre como ele a ajudou, sobre a flauta de bambu, sobre as lições de música e vida, sobre como ele a ensinou que há muitas formas de falar e que às vezes o silêncio tem sua própria voz. Valdo sempre dizia, ela continuou, que as borboletas precisam se desfazer completamente antes de se transformar, que elas viram uma gosma disforme dentro do casulo antes de emergir bonitas e livres. E acho que foi isso que ele fez por mim. Me ajudou a passar pela transformação. Me guiou através da escuridão do casulo até eu poder voar novamente. Ela olhou para o caixão, suas lágrimas caindo livremente agora. E agora é sua vez, ela disse. Você passou tanto tempo ajudando outros a voar. Agora é hora de você voar também. Voe alto, professor Valdo. Voe livre. E saiba que suas ondas vão continuar se espalhando para sempre. Ela pegou a flauta de bambu e tocou uma última música. Não era triste, era celebratória. Uma música de voo, de liberdade, de transformação completa. Quando terminou, não havia um olho seco na igreja. Eles enterraram Valdo no cemitério municipal, num canto tranquilo sob uma grande árvore. Roberto e Cláudia se ofereceram para pagar por um túmulo elaborado, mas Pedro recusou. Pai era simples, ele escreveu num papel. Queria simplicidade até o fim. Então ele ficou simples. Uma lápide modesta com apenas seu nome, datas de nascimento, as palavras: professor, curador de silêncios, amigo, suas ondas continuam. Nos meses que se seguiram, a vida continuou. Como sempre continua. Júlia voltou à escola, aos ensaios, à vida normal. Mas ela não esqueceu sua promessa. Ela começou a dar aulas voluntárias no Centro de Musicoterapia, trabalhando com crianças que tinham traumas, que estavam presas em silêncios como ela esteve, usando as técnicas que Valdo tinha ensinado, acrescentando suas próprias ideias. E funcionava. Criança após criança começava a se abrir, a se expressar, a voar. Roberto transformou o centro num instituto maior, em homenagem a Valdo, Instituto Valdo Martins de Musicoterapia, oferecendo serviços gratuitos para crianças carentes. Com uma equipe profissional, mas sempre mantendo a abordagem pessoal, humana, que Valdo tinha pioneirado. Cláudia se tornou diretora administrativa do Instituto, usando sua experiência na clínica comunitária. Ela e Roberto trabalhavam juntos diariamente, unidos pelo propósito comum, mesmo não sendo mais um casal. Pedro foi morar com eles por um tempo, ajudando no instituto. Ele ainda não falava, mas ensinava música para crianças através de demonstrações, de exemplos. E as crianças o adoravam. Dona Teresa continuou cuidando da mansão, mas agora também ajudava no instituto. Ela tinha um jeito especial com as crianças tímidas, sabia como fazê-las se sentir seguras. Todos eles, de alguma forma, estavam mantendo o legado de Valdo vivo. Júlia cresceu. Aos 15 anos já era uma musicista respeitada, conhecida não apenas por seu talento, mas por seu trabalho com crianças traumatizadas. Aos 17, recebeu uma bolsa integral numa universidade de música prestigiada. Mas antes de aceitar, ela fez algo importante. Foi ao cemitério visitar Valdo. "Olá, professor", ela disse, sentando perto da lápide. "Vim contar novidades." Ela falou sobre a bolsa, sobre as oportunidades que estavam surgindo, sobre os planos para o futuro. Mas antes de decidir, ela continuou, "Queria sua opinião. Aceito a bolsa e foco na minha carreira musical? Ou fico aqui, trabalhando no instituto, ajudando crianças?" Obviamente não houve resposta. Mas Júlia sentiu que sabia o que Valdo diria. "Você diria", ela falou em voz alta, "que não preciso escolher. Que posso fazer os dois, posso estudar música e ainda ajudar crianças. Que não são coisas separadas, mas complementares." Ela sorriu. "Está certo. Como sempre. Vou aceitar a bolsa. Vou estudar, aprender, crescer e vou trazer esse conhecimento de volta. Vou fazer o instituto ainda melhor. Vou alcançar ainda mais crianças. Vou manter suas ondas se espalhando cada vez mais longe." Ela tocou a lápide gentilmente. "Obrigada", ela sussurrou. "Por tudo. Por me encontrar quando eu estava perdida. Por me ensinar a voar.
por acreditar em mim, por me mostrar que silêncios podem ser quebrados, que casulos podem ser abertos, que borboletas podem voar. Ela se levantou pronta para ir embora, mas então viu algo. Uma borboleta, azul e amarela, pousou na lápide de Valdo. Júlia riu através das lágrimas. Oi, ela disse para a borboleta. Vim dizer que estou voando, como prometi. E vou continuar voando sempre. A borboleta ficou ali por um momento, como se estivesse ouvindo. Depois levantou voo, subindo alto no céu azul, livre e bonita. Júlia observou até ela desaparecer no horizonte. Depois virou e caminhou de volta para casa, pronta para o próximo capítulo de sua vida. Os anos passaram. Júlia se formou com honras, voltou para sua cidade e assumiu a direção artística do Instituto. Sob sua liderança, o Instituto cresceu, ajudando centenas de crianças a cada ano. Ela se tornou uma referência nacional em musicoterapia para traumas infantis. Escreveu livros, deu palestras, treinou outros terapeutas, mas nunca se afastou do trabalho direto com as crianças. Isso era o que importava. Roberto se aposentou dos negócios aos 60 anos, dedicando-se integralmente ao Instituto. Ele e Cláudia nunca reataram o romance, mas se tornaram os melhores amigos e parceiros. Juntos, construíram algo maior do que eles mesmos. Pedro continuou no Instituto até os seus 40 anos, quando decidiu criar seu próprio centro no interior, perto de onde morava antes. Ele ainda não falava, mas não precisava. Sua música falava por ele. Dona Teresa trabalhou no Instituto até os 80 anos, quando finalmente se aposentou. Mas mesmo depois continuava aparecendo para visitar, para ver as novas crianças, para contar histórias sobre os primeiros dias. E Júlia se casou aos 28 anos com um músico que conheceu na universidade. Tiveram 2 filhas, ambas ensinadas desde cedo a linguagem da música. E quando a primeira filha dela parou de falar após um trauma, Júlia soube exatamente o que fazer. Ela levou a menina ao jardim, sentou com ela sob a árvore grande e entregou uma flauta de bambu. Vou te contar uma história, ela disse para a filha, sobre um homem sábio que me ensinou que há muitas formas de falar e sobre como as borboletas precisam passar pela escuridão antes de voar. E assim o ciclo continuou. A cura sendo passada de geração em geração, as ondas se espalhando cada vez mais longe. Em seu 60º aniversário, Júlia organizou um evento especial no Instituto. Todos que haviam sido tocados por Valdo ao longo dos anos foram convidados. Havia centenas de pessoas, crianças que ele tinha ensinado e que agora eram adultos bem-sucedidos, moradores de rua que ele tinha ajudado e que agora tinham suas vidas reconstruídas, professores que ele tinha inspirado e que continuavam seu trabalho. Júlia subiu ao palco, agora uma mulher madura, cabelos começando a grisalhar, mas com a mesma luz nos olhos de quando era criança. Hoje, ela começou, completam 40 anos desde que conheci Valdo Martins. 40 anos desde que ele apareceu no portão da minha casa e mudou minha vida para sempre. Ela olhou para a plateia lotada. Quando Valdo partiu, eu tinha apenas 13 anos. Fiquei devastada. Achei que nunca seria capaz de continuar sem ele. Mas então me lembrei do que ele tinha me ensinado, que as ondas continuam, que cada vida que tocamos se espalha tocando outras vidas. Ela fez uma pausa, sua voz embargada. E ele estava certo. Olhem ao redor. Todos vocês estão aqui porque Valdo tocou suas vidas de alguma forma, direta ou indiretamente. E cada um de vocês tocou outras vidas. E essas pessoas tocaram ainda mais vidas. As ondas continuaram se espalhando. Ela pegou a flauta de bambu, aquela mesma que Valdo tinha feito 40 anos atrás. Estava velha, desgastada, mas ainda funcionava. Esta flauta, ela disse, foi o primeiro instrumento que Valdo me deu. E desde então, dei centenas de flautas parecidas para centenas de crianças. Cada uma delas aprendendo, como eu aprendi, que há muitas formas de falar. Muitas línguas, além de palavras. Ela levou a flauta aos lábios e tocou. A mesma música de transformação que tinha tocado tantas vezes, do casulo à borboleta,
do silêncio à voz. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. Não apenas por ela, mas por Valdo, por tudo que ele tinha começado, por todas as vidas que ele tinha mudado. Valdo sempre dizia, Júlia concluiu, que o segredo não é quanto tempo temos, mas o que fazemos com ele. E ele usou seu tempo bem. Plantou sementes que cresceram em árvores, jogou pedras que criaram ondas eternas, acendeu luzes que nunca se apagaram. Ela olhou para o céu através da janela, onde uma borboleta azul e amarela voava. Obrigada, professor, ela sussurrou, por me ensinar a voar, por mostrar que silêncios podem ser quebrados, por provar que mesmo nas piores circunstâncias, sempre há esperança para a transformação. A celebração continuou pela noite. Música, risadas, histórias, pessoas compartilhando memórias de Valdo, contando como ele tinha impactado suas vidas. E no final da noite, quando todos tinham ido embora, Júlia ficou sozinha no jardim do instituto. O mesmo jardim onde tudo tinha começado, 40 anos atrás. Ela olhou para a árvore grande, onde ainda podia ver as marcas antigas de seus desenhos na terra. Borboletas, casulos, famílias. Eu voei, ela disse para o vento. Como prometi, voei alto, voei longe e ajudei outros a voar também. Suas ondas continuaram e vão continuar muito depois de eu partir também. Uma brisa gentil soprou, fazendo as folhas da árvore sussurrarem, e Júlia podia jurar que ouviu bem baixinho a voz de Valdo dizendo: Eu sei, pequena borboleta, eu sempre soube que você voaria. Ela sorriu através das lágrimas de alegria, e naquele momento sentiu-se completamente em paz. Havia honrado sua promessa, havia mantido o legado vivo, havia espalhado as ondas cada vez mais longe, e as ondas continuariam, para sempre. Fim da história. E então, o que você achou dessa história? Ela tocou seu coração? Júlia encontrou sua voz de uma forma que você não esperava? Conte para nós nos comentários o que mais te emocionou nessa jornada. Se você conhece alguém que também está preso no seu próprio silêncio, compartilhe essa história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança e transformação que Valdo e Júlia nos ensinaram. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração.